Bem-vindos de volta ao canal Histórias do Coração, onde compartilhamos histórias reais de compaixão, coragem e reviravoltas inesperadas que restaurarão sua fé na humanidade. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sino e fique até o final, porque esta história tocará seu coração e inspirará sua alma. Na pequena cidade de Haven Ridge, Montana, cercada por pinheiros, ninguém esperava que o cabo Elias Wagner subisse o caminho empoeirado para a casa de seus pais em uma fria tarde de outono. O ar estava cheio do perfume de folhas secas e resina, enquanto suas pesadas botas militares rangiam na cascalho. Uma pequena mochila pendurada em seu ombro e o sol poente projetava longas sombras distorcidas atrás dele que se estendiam pelo chão como dedos. Elias tinha estado no exterior por 18 meses em uma região desértica onde o vento chicoteava a areia sobre as tendas e as noites eram iluminadas por explosões distantes. Ele ansiava por voltar para casa, pelo cheiro da torta de maçã caseira de sua mãe, pelo familiar rangido dos degraus da varanda e, acima de tudo, por sua irmãzinha Clara. O exército lhe havia concedido uma dispensa antecipada por motivos de saúde. Uma lesão no joelho não fatal, mas suficiente para tirá-lo do serviço ativo. Em vez de informar sua família, Elias decidiu voltar sem avisar. Ele imaginou Clara, sua irmã de 17 anos, pulando as escadas para abraçá-lo como ela sempre fazia. Imaginou sua mãe Ellen enxugando as lágrimas enquanto sorria para ele e perguntava por que ele não havia ligado. Ele sonhava com um momento em que o tempo parecia parar, onde o calor de sua família o envolveria como um cobertor depois de uma longa e fria noite. Ele se lembrou das noites de verão, quando ele e Clara se sentavam no riacho atrás da casa, atirando pedras na água e falando sobre seus sonhos. Clara queria ser musicista, tocar seu violino nos grandes palcos do mundo. Mas, quando ele chegou à varanda, sentiu imediatamente que algo estava errado. A casa que antes vibrava com vida e calor estava quieta como um túmulo. As velhas tábuas de madeira da varanda rangeram sob seu peso, mas não era o som familiar e acolhedor que ele conhecia. A porta estava destrancada, um detalhe que o atingiu. Sua mãe era notória por trancar tudo 3 vezes, até mesmo o pote de biscoitos na cozinha que Clara sempre tentava saquear quando criança. Elias empurrou a porta e um suave rangido ecoou pelo silêncio. Lá dentro, o cheiro de ar viciado e poeira foi a primeira coisa que o recebeu. Os móveis que ele conhecia tão bem, a poltrona de couro desgastada de seu pai, a mesa de jantar redonda, onde se sentavam todos os domingos, o velho relógio de pêndulo que estava sempre um pouco atrasado, estavam cobertos por uma fina camada de poeira. Era como se a casa tivesse parado de respirar. "Mãe Clara!" Ele chamou sua voz, ecoando pelos cômodos vazios. Nenhuma resposta. Seu coração bateu mais rápido, uma inquietação indefinida subiu nele. Ele caminhou pelo corredor, passando por fotos de família desbotadas nas paredes que mostravam ele e Clara quando crianças rindo em um balanço, pescando no riacho próximo ou construindo um boneco de neve no inverno. Mas uma das fotos estava no chão, a moldura quebrada, o vidro estilhaçado. Era uma foto de Clara e sua mãe, tirada 2 anos antes no 15º aniversário de Clara. Ambas sorriam os braços de Clara em volta do pescoço de Ellen, seus olhos cheios de vida. A foto estava virada para baixo como se alguém a tivesse derrubado de propósito. O estômago de Elias se contraiu. Ele pegou a moldura com cuidado como se pudesse restaurar o passado com ela. Seus dedos passaram sobre o vidro rachado
e um arrepio percorreu sua espinha. Ele se perguntou por quanto tempo a foto havia estado ali despercebida, uma testemunha silenciosa das mudanças que aquela casa havia sofrido. Ele continuou para o quarto de Clara, seus passos ecoando no chão de madeira. A porta estava entreaberta. Ele bateu suavemente, depois a empurrou. Lá estava Clara, encolhida em sua cama, com o rosto voltado para a parede. Seus ombros estavam levantados, como se ela quisesse se fazer menor e invisível. Ela não o tinha ouvido chegar. O quarto, que antes era um lugar caótico e colorido, cheio de pôsteres de bandas partituras para seu violino e luzes coloridas, agora parecia despojado. A escrivaninha estava vazia, as cortinas fechadas e um leve cheiro de madeira úmida pairava no ar. Algumas partituras espalhadas estavam no chão, como se alguém as tivesse deixado cair descuidadamente. Clara, disse Elias baixinho, quase sussurrando para não assustá-la. Ela se virou lentamente, seus olhos se arregalaram, e um ofego abafado escapou de seus lábios quando ela o reconheceu. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram as lágrimas de alegria que ele esperava. Eram lágrimas de medo, de alívio, de desespero, tudo ao mesmo tempo. Elias deixou sua mochila cair, que caiu no chão com um baque surdo, e correu para ela. Ao se aproximar, ele viu um hematoma roxo e amarelo em sua bochecha, a pele brilhando de forma antinatural sob a luz fraca que se infiltrava pelas cortinas. Um pequeno corte quase cicatrizado se estendia sobre seu lábio inferior. E quando ele estendeu a mão para ela, ela se encolheu, como se tivesse medo de ser tocada. Clara, ele sussurrou, sua voz quase quebrando. O que aconteceu? Mas ela não disse nada. Em vez disso, ela se jogou em seus braços, seu corpo tremendo, enquanto ela soluçava em seu peito. Elias a segurou firmemente, suas mãos tremendo, enquanto ele tentava manter a calma. Seu coração batia forte, e uma onda de perguntas e raiva subiu dentro dele. Quem tinha feito isso? Por que ela não tinha dito nada? Onde estava sua mãe? Ele acariciou suavemente as costas dela, como fazia quando ela era pequena e tinha pesadelos, e sussurrou palavras reconfortantes, embora ele mesmo mal pudesse respirar de preocupação. Eles ficaram assim por um longo tempo, Clara agarrada a ele, como se tivesse medo de que ele fosse desaparecer novamente. Finalmente, quando as lágrimas dela secaram, Elias a levou para a cozinha. Ele fez uma xícara de chá de ervas para ela, como a mãe dela sempre fazia quando um deles estava chateado. O cheiro familiar de camomila pareceu acalmar Clara um pouco. Eles se sentaram à mesa da cozinha, o silêncio entre eles pesado, mas não desconfortável. Elias esperou, dando-lhe tempo. Finalmente, Clara começou a falar, sua voz baixa, quase quebradiça. A mamãe se foi. Ela disse, seus olhos fixos na xícara. Ela morreu há 4 meses. Parada cardíaca. Foi tão rápido. Elias sentiu o chão ceder sob ele. Ele sabia que sua mãe tinha problemas cardíacos, mas ela sempre dizia que estava sob controle. Seu superior tinha tentado contatá-lo, mas na agitação da missão, entre interferências de rádio e missões intermináveis, a notícia nunca havia chegado. Clara continuou a contar. Depois do funeral, ela tinha ficado sozinha. Seus parentes moravam longe, uma tia na Califórnia, um primo em Wyoming, ninguém que pudesse ou quisesse acolhê-la. Ela tentou continuar indo à escola, manter sua rotina diária, mas era como se ela vivesse em uma névoa. Ela falou das noites em que se trancava em seu quarto para afastar as memórias de sua mãe e dos dias em que se forçava a ir à escola apenas para fingir normalidade.
Ela contou sobre os momentos em que tocava secretamente seu violino, porque a música era a única coisa que ainda a conectava com sua mãe, mas até mesmo isso estava se tornando cada vez mais difícil para ela. Então, Victor apareceu. Elias se lembrou vagamente do nome. Victor era um homem que sua mãe tinha namorado brevemente anos atrás. Um cara charmoso, com um sorriso largo, mas que sempre parecia um pouco bom demais para ser verdade. Ele tinha voltado depois do funeral, alegando que queria cuidar de Clara, garantir que ela não ficasse sozinha. Ele foi legal no começo, disse Clara, seus dedos agarrados à xícara. Ele comprou comida, disse que eu deveria vê-lo como um tio. Mas a bondade rapidamente desapareceu. Victor se mudou para a casa sob o pretexto de proteger Clara. Mas logo ele começou a controlar a vida dela. Ele decidia quem ela podia encontrar, proibia-a de falar com amigos, depois da escola, até mesmo ditava que roupas ela deveria usar. Suas palavras se tornaram mais afiadas, seu rumor mais imprevisível. Ele disse que eu era ingrata, sussurrou Clara. Que eu acabaria na rua sem ele. E então vieram as agressões. Primeiro, um empurrão, depois um tapa. O hematoma em sua bochecha era da semana passada, quando ela ousou contradizê-lo, porque ele queria quebrar seu violino depois que ela tinha praticado secretamente. Ela contou como uma vez ela tentou fugir, mas Victor a encontrou e a ameaçou que seria pior se ela tentasse novamente. A mandíbula de Elias se apertou, seus punhos se fecharam debaixo da mesa. Uma raiva fria e determinada se espalhou em seu peito. Ele era treinado para o combate, tinha aprendido a manter a calma em situações caóticas, mas nada o havia preparado para este momento. Sua irmãzinha machucada e assustada, enquanto ele estava a milhares de quilômetros de distância, incapaz de protegê-la. Por que você não contou a ninguém? Ele perguntou suavemente, embora suspeitasse da resposta. Clara baixou o olhar. Eu tinha medo de que ninguém acreditasse em mim. Ele disse que conhecia pessoas na cidade que ele me faria parecer uma mentirosa. Ela tirou um pequeno caderno surrado do bolso de seu moletom e o empurrou sobre a mesa. Eu anotei tudo, ela disse. Todos os dias, cada ameaça. Eu pensei que se eu escrevesse, talvez um dia eu pudesse mostrar a alguém. Elias pegou o caderno, seus dedos passando sobre a capa desgastada. Era o diário de Clara, cheio de sua caligrafia ordenada que testemunhava o medo e a esperança ao mesmo tempo. Ele o abriu e leu a primeira linha de uma página 3 de julho. Tentei fugir hoje. Victor me encontrou. Ele disse que se eu tentar novamente vai ser pior. O coração de Elias afundou. Ele continuou a ler página após página sobre o medo de Clara, suas práticas secretas de violino, seus sonhos de um dia ser livre. Ele colocou o diário de lado, incapaz de continuar lendo, e puxou Clara para mais um abraço. Você não está sozinha, ele sussurrou. Não mais. Paz. Naquela noite, Elias não dormiu. Ele se sentou à mesa da cozinha com o diário à sua frente, enquanto a lua brilhava pela janela. Com a mesma determinação com que ele uma vez tinha explorado o território inimigo, ele começou a traçar um plano. Ele não permitiria que Victor continuasse a machucar Clara. Mas ele sabia que precisava ser astuto. Um movimento errado e Victor poderia escapar, ou pior, machucar Clara ainda mais. Ele pegou seu celular e começou a enviar mensagens para um antigo companheiro do exército que agora era advogado, para uma assistente social que ele conhecia de seu tempo no quartel e para a polícia local. O sistema era lento, ele sabia disso. Eles precisariam de provas, uma declaração clara.
E, acima de tudo, precisavam dar tempo para Clara estar pronta. Mas Elias estava determinado. Ele tinha voltado para casa para ver sua família, mas agora ele tinha uma nova missão: resgatar sua irmã. Ele folheou o diário de Clara, lendo sobre seus medos, suas esperanças secretas e um momento em que ela se sentou à noite no riacho e desejou que ele voltasse. Esse desejo agora havia se realizado e Elias jurou que não desapontaria Clara. Ele pensou nas lições que havia aprendido na missão: paciência, precisão, determinação. Ele agora as usaria não contra um inimigo no campo de batalha, mas contra o inimigo que estava destruindo a vida de sua irmã. O sol da manhã brilhou fracamente pelas janelas da cozinha da casa em Haven Ridge, Montana, e inundou o cômodo com uma luz suave e dourada. Elias Wagner ainda estava sentado à mesa da cozinha, o diário de Clara à sua frente, as páginas cheias de palavras que testemunhavam dor e esperança silenciosa. A noite tinha sido longa, cheia de memórias de sua irmãzinha, que antes ria despreocupadamente, e da raiva fria que queimava nele ao pensar em Victor, o homem que havia se intrometido na vida deles e aterrorizado Clara. Ainda estava por aí em algum lugar na cidade. Elias sabia que tinha que agir, mas ele era um soldado treinado para estratégia e paciência, não para vingança cega. Ele agiria com astúcia para proteger Clara e garantir que Victor fosse responsabilizado por suas ações. Elias tomou um gole de café que já havia esfriado e começou a organizar seus pensamentos. O diário era um começo, uma prova do sofrimento de Clara, mas não seria suficiente. Ele precisava de mais provas concretas, testemunhas, algo que a polícia não pudesse ignorar. Ele olhou para Clara, que dormia em seu quarto finalmente tranquila, depois das lágrimas da noite anterior. Ele jurou que ela nunca mais choraria assim não, enquanto ele estivesse lá. Elias pegou seu celular e rolou por seus contatos. Ele já havia enviado uma mensagem na noite anterior para seu velho companheiro do exército Jonas, que agora era advogado em uma pequena cidade em Idaho. Jonas tinha experiência com casos de violência doméstica e conhecia as armadilhas do sistema legal. Elias digitou outra mensagem. Jonas, preciso do seu conselho. É urgente. Clara está em perigo. Jonas respondeu em poucos minutos. Me ligue assim que puder. Me mande tudo o que você tem. Elias sentiu uma onda de alívio. Jonas era alguém em quem ele confiava, alguém que sabia como navegar no sistema. Então, Elias ligou para uma assistente social que ele conhecia de seu tempo no quartel, a senhora Lena Berger. Ela trabalhava para uma organização que apoiava famílias de veteranos e tinha a reputação de ser tenaz. Lena, Elias começou quando ela atendeu. Estou de volta em Haven Ridge. Minha irmã precisa de ajuda. Ela foi agredida. Sua voz falhou ao pronunciar a palavra. Lena ouviu atentamente, fez perguntas específicas e prometeu vir no mesmo dia para falar com Clara. Sua maneira calma e profissional deu a Elias um pouco de esperança de que ele não estava sozinho. Finalmente, ele ligou para a delegacia de polícia local. O oficial, ao telefone, um homem chamado Oficial Daniels, foi educado, mas reservado. Precisamos de um relatório formal, Sr. Wagner, ele disse. E provas. Sem a declaração da sua irmã, não podemos fazer muito. Elias cerrou os dentes. Ele sabia que Clara ainda não estava pronta para falar com estranhos. O medo de que ninguém acreditasse nela era muito profundo, mas Elias não desistiria. Ele agradeceu educadamente e desligou determinado a coletar as provas de que eles precisavam. Ele voltou para o quarto de Clara para vê-la. Ela estava acordada, sentada em sua cama,
e olhando pela janela onde as primeiras folhas de outono caíam das árvores. Suas mãos estavam em seu colo, os dedos nervosamente entrelaçados. Como você está? Elias perguntou suavemente, sentando-se na beira da cama. Clara encolheu os ombros, um pequeno e triste sorriso nos lábios. Melhor agora que você está aqui, ela disse baixinho. Sua voz estava quebradiça, mas havia um traço de calor que deu esperança a Elias. Nós vamos consertar isso, Clara, ele disse. Mas eu preciso da sua ajuda. Temos que coletar provas para que Victor não saia impune. Clara assentiu lentamente, mas seus olhos estavam cheios de dúvida. Ele disse que ninguém acreditaria em mim. Ela sussurrou. Ele conhece pessoas aqui, Elias. Ele tem amigos que o ajudariam. Elias colocou uma mão no ombro dela com cuidado para não assustá-la. Ele não tem poder sobre nós. Não mais. Faremos isso juntos. Clara olhou para ele e, pela primeira vez desde seu retorno, um vislumbre de esperança brilhou em seus olhos. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando, e assentiu. Ok, ela disse. O que eu preciso fazer? Elias começou a vasculhar a casa em busca de mais provas. Ele revistou as gavetas da cozinha, a sala de estar, até mesmo o pequeno depósito onde Victor guardava suas coisas. Ele encontrou velhos recibos que pertenciam a Victor, algumas anotações que ele tinha rabiscado em pedaços de papel e uma jaqueta velha que cheirava a loção pós-barba barata. Nada disso era incriminador, mas mostrava que Victor morava lá, que ele tinha se instalado na casa deles. Então, ele se lembrou da Sra. Henderson, a vizinha que tinha uma câmera de segurança em sua casa. Ela era uma senhora idosa que sempre trazia uma cesta de biscoitos recém-assados quando Elias cortava a grama para ela quando criança. Ele decidiu visitá-la. Ele bateu na porta dela e a Sra. Henderson abriu seus olhos, se arregalando de alegria quando ela o viu. Elias Wagner, você está de volta, ela exclamou e o puxou para um abraço que cheirava a lavanda e farinha. Mas quando ele lhe contou sobre Clara, seu rosto se fechou. Eu estava preocupada, ela admitiu. Eu via Victor indo e vindo e Clara parecia tão assustada. Uma vez, eu o vi segurá-la pelo braço do lado de fora da casa. Minha câmera gravou isso. O coração de Elias deu um salto. Você pode me dar as filmagens? Ele perguntou. A Sra. Henderson assentiu e desapareceu na casa para copiar os arquivos para um pendrive. Quando ela voltou, ela lhe entregou o pendrive e colocou a mão em seu braço. Cuide dela, Elias. Ela precisa de você. E se você precisar de algo, eu estou aqui. Elias agradeceu a ela, sua voz embargada de gratidão. De volta à casa, Elias mostrou as filmagens a Clara. Elas estavam granuladas, mas claras o suficiente para mostrar Victor segurando Clara pelo braço, seu rosto distorcido de raiva enquanto ela tentava se soltar. Clara desviou o olhar, suas mãos tremendo. Sinto muito que você tenha que ver isso, Elias disse suavemente. Mas isso pode ajudar a detê-lo. Clara assentiu, mas ela estava em silêncio, seus pensamentos longe. Elias sabia que não podia pressioná-la. Em vez disso, ele tirou fotos de seus ferimentos, o hematoma em sua bochecha, o pequeno corte em seu lábio, uma contusão mais antiga em seu braço, que ela havia escondido sob mangas longas. Ele salvou tudo em seu celular e enviou cópias para Jonas e Lena. Então, ele se sentou com Clara e a ajudou a escrever uma declaração detalhada baseada em seu diário. Foi um processo doloroso.
Clara teve que escrever cada detalhe de seu medo e sofrimento, cada ameaça, cada noite em que ela se trancou em seu quarto para escapar de Victor. Elias ficou com ela, segurou sua mão quando ela tremia e a lembrou de que ela era forte. "Você está fazendo isso por você?" ele disse. "E pela mamãe. Ela ficaria tão orgulhosa de você." Clara enxugou uma lágrima e continuou a escrever. Sua caligrafia tremia, mas estava determinada. À tarde, Lena Berger apareceu. Ela era uma mulher de 40 e poucos anos, com um sorriso caloroso e uma autoridade tranquila que imediatamente inspirava confiança. Ela se sentou com Clara na sala de estar no velho sofá que ainda cheirava ao lustramóveis de limão que sua mãe sempre usava. Lena falou com Clara sem pressão, sem pressa, e a deixou contar no seu próprio ritmo. Elias ficou na cozinha dando-lhes espaço, mas ele ouviu os soluços suaves de Clara e a voz reconfortante de Lena. Depois de uma hora, Lena foi até ele. "Clara está pronta para falar com a polícia", ela disse. "Mas vai levar tempo. Ela é forte. Elias mais forte do que ela mesma sabe. Mas ela precisa de você para guiá-la através disso." Elias assentiu grato pelo apoio de Lena. Ele sabia que o caminho ainda era longo, mas eles haviam começado. Lena prometeu manter contato com a polícia e garantir que o caso de Clara tivesse prioridade. Ela deixou seu cartão de visita e disse: "Me ligue se precisarem de algo, dia ou noite." Mas então veio o momento que Elias temia. Perto da noite, ele ouviu o som de chaves na porta da frente. Victor estava de volta. Elias tinha se preparado para isso, tinha até mesmo informado a polícia que Victor poderia vir hoje. Mas ele não queria arriscar uma luta não perto de Clara. Ele havia saído de fininho de casa, supostamente, para ir ao posto de gasolina, na esperança de atrair Victor para uma armadilha. Victor entrou, jogou suas chaves no balcão, como se a casa lhe pertencesse. Quando ele viu Clara na cozinha, sua voz ficou gélida. "Você não limpou a sala de estar." Ele rosnou. Clara se encolheu, suas mãos tremendo. Eu ia agora." Ela gaguejou, sua voz quase inaudível. Victor levantou a mão, e nesse momento, Elias apareceu atrás dele, quieto como uma sombra. Ele agarrou o pulso de Victor no ar, seu aperto firme como aço. Victor se virou, surpreso. "Quem diabos é você?" Ele rosnou, seu rosto distorcido de raiva. Os olhos de Elias se cravaram nos dele. "Eu sou o irmão dela", ele disse, sua voz calma, mas fria como uma manhã de inverno. "E você acabou de cometer o maior erro da sua vida." Elias segurou firmemente o pulso de Victor sem perder o controle. Ele sabia que qualquer movimento errado poderia colocar Clara em perigo. "Sente-se", ele disse, sua voz não permitia contestação. Victor tentou se soltar, mas Elias era mais forte e treinado por anos no exército. "A polícia está a caminho", Elias acrescentou. "Você pode fugir, mas isso só vai piorar as coisas." Victor riu de forma oca, mas seu olhar vacilou. Ele sabia que estava encurralado. Minutos depois, sirenes uivaram lá fora, e 2 viaturas de polícia pararam em frente à casa. Elias soltou o pulso de Victor, recuou e deixou os oficiais fazerem seu trabalho. O oficial Daniels, o policial com quem Elias havia falado antes, algemou Victor e o levou embora. Elias entregou tudo à polícia, as filmagens da Sra. Henderson, as fotos dos ferimentos de Clara, o diário, a declaração escrita. Lena, que ainda estava lá, falou com os oficiais e garantiu que tudo fosse documentado. Victor foi preso por agressão, confinamento ilegal e perigo de menor. Quando as viaturas da polícia foram embora, Elias sentiu uma mistura de alívio e tensão. Foi uma vitória,
mas apenas o primeiro passo. Elias se sentou com Clara na varanda, a noite havia caído e as estrelas cintilavam sobre as montanhas de Montana. Clara encostou a cabeça em seu ombro, suas mãos não tremiam mais, mas seus olhos ainda estavam cheios de perguntas. Agora vai ficar melhor, ela perguntou baixinho. Elias colocou um braço em volta dela. Sim, ele disse, mas vai levar tempo, e eu estarei aqui o tempo todo. Clara assentiu um pequeno sorriso em seus lábios. Pela primeira vez desde seu retorno, Elias sentiu que ela acreditava nele. Mas ele sabia que isso era apenas o começo. Victor tinha ido embora, mas as feridas de Clara, as visíveis e as invisíveis, levariam tempo para curar. Elias pensou nas lições que havia aprendido na missão Paciência, Precisão, Determinação. Ele agora as usaria não contra um inimigo no campo de batalha, mas contra as sombras que escureciam a vida de Clara. Ele olhou para o céu estrelado e sentiu uma esperança silenciosa de que juntos eles poderiam escrever um novo capítulo, em que Clara pudesse rir novamente, tocar violino novamente, sonhar novamente. Ele pensou em sua mãe que sempre dizia: família é o que nos carrega nas noites mais escuras. Elias sabia que agora ele tinha que viver essas palavras por Clara, por sua mãe, por si mesmo. As estrelas sobre Haven Ridge, Montana, brilhavam intensamente na fria noite de outono, enquanto Elias e Clara se sentavam na varanda. A viatura da polícia que havia levado Victor já tinha desaparecido há muito tempo, e o silêncio da casa, pela primeira vez desde o retorno de Elias, não parecia opressor, mas sim pacífico. Clara havia encostado a cabeça no ombro de Elias, suas mãos repousavam calmamente em seu colo. Sua respiração era regular, e embora as feridas do passado ainda não tivessem cicatrizado, Elias sentiu que uma faísca de esperança brilhava nela. Victor pode ter ido embora, mas as cicatrizes que ele deixou, as visíveis na pele de Clara e as invisíveis em seu coração, levariam tempo para desvanecer. Elias estava determinado a apoiar sua irmã não apenas como um salvador, mas como alguém que a ajudasse a reencontrar sua própria força. Ele pensou nas palavras de sua mãe Ellen. Família é o que nos carrega nas noites mais escuras. Essas palavras eram agora sua estrela guia, e ele não as esqueceria. Ele olhou para o céu, onde as estrelas cintilavam como pequenos faróis na escuridão, e sentiu uma profunda responsabilidade não apenas de proteger Clara, mas de ajudá-la a sonhar novamente. O ar fresco da noite trazia o cheiro de pinheiros e folhas úmidas, e por um momento o mundo parecia pacífico, como se pudesse curar as feridas do passado. Nos dias seguintes, Elias começou a transformar a casa de volta em um lar. Ele pintou as paredes em um tom creme quente que afugentou a atmosfera sombria e substituiu os móveis quebrados por outros novos que ele encontrou em um mercado de pulgas na cidade vizinha. Ele consertou os degraus rangentes da varanda que o haviam irritado em seu retorno e plantou flores no jardim, da frente calêndulas e lavanda, como sua mãe sempre fazia. Clara o observou em silêncio no início, seus olhos seguindo cada movimento dele, como se ela não pudesse acreditar que ele realmente estava lá. Mas depois de alguns dias ela começou a ajudar. Ela carregou baldes de tinta, martelou pregos e até riu quando Elias acidentalmente sujou a camisa com tinta. Foi a primeira vez que Elias a ouviu rir novamente, uma risada suave e cautelosa que soprou pela casa como uma brisa suave. Foi um começo, um sinal de que Clara estava lentamente voltando à vida. Elias se tornou o tutor legal de Clara,
Um processo que transcorreu sem problemas graças ao apoio de Lena. Lena, a assistente social, não apenas manteve a ligação com a polícia, mas também garantiu que Clara tivesse acesso aos recursos certos. Elias sabia que estava assumindo uma responsabilidade que ia muito além do que ele jamais havia imaginado, mas ele não hesitou por um segundo. Clara era sua família e ele faria qualquer coisa para protegê-la. Ele se lembrou das noites na missão, onde ele se deitava sob o céu estrelado e se perguntava se ele um dia voltaria para casa. Agora, ele estava aqui e ele tornaria este lar seguro para Clara novamente. Clara começou a se abrir lentamente. Lena recomendou uma terapeuta, a doutora Maria Stein, que era especializada em traumas e trabalhava em um pequeno consultório na periferia de Haven Ridge. Elias levava Clara às sessões 2 vezes por semana. Esperava no carro e lia um livro sobre história militar, enquanto Clara aprendia a colocar seus medos e sentimentos de culpa em palavras. Após cada sessão, ela parecia um pouco mais leve, como se estivesse se livrando, pedaço por pedaço, do fardo que Victor havia colocado em seus ombros. Na terapia, ela falou sobre sua mãe, sobre o medo que ela sentiu sob o domínio de Victor e sobre a culpa que ela sentia por não ter pedido ajuda antes. A doutora Stein a ajudou a desvendar esses sentimentos e a mostrou que ela não tinha culpa. Elias encorajou Clara a tocar violino novamente, algo que Victor tinha proibido, porque ele chamava a música dela de barulho irritante. Uma noite, Elias encontrou Clara em seu quarto tocando hesitante uma melodia, uma peça que sua mãe amava, uma composição suave e melancólica que falava de amor e perda. Os sons eram trêmulos, mas cheios de sentimento, e eles enchiam o quarto com um calor que Elias não sentia há anos. Ele se encostou no batente da porta com lágrimas nos olhos e aplaudiu suavemente quando ela terminou. A mamãe ficaria tão orgulhosa, ele disse, sua voz embargada. Clara sorriu um sorriso genuíno, que fez seus olhos brilharem, e pela primeira vez, Elias viu a Clara que ele conhecia de antes, a Clara que sonhava, ria e queria encher o mundo com sua música. Ela lhe contou como costumava praticar por horas com sua mãe, como ela imaginava um dia tocar em uma sala de concertos. Elias prometeu a ela que esse sonho não estava perdido. A notícia do que havia acontecido se espalhou por Haven Ridge como um incêndio. No início, as pessoas sussurravam, algumas se sentindo envergonhadas por não terem notado nada, outras se arrependendo de não terem ajudado. Alguns vizinhos vieram, trouxeram biscoitos caseiros ou caçarolas e expressaram suas condolências pela perda da mãe deles. Mas então veio uma onda de bondade que Elias e Clara não esperavam. O café local, Maggie's Diner, ofereceu a Clara um emprego de fim de semana para limpar mesas. Maggie, a proprietária, uma mulher resoluta com cachos grisalhos e uma risada calorosa, disse: "Você é uma garota forte, Clara. Queremos ajudá-la a se reerguer." Um professor de música aposentado, o Sr. Friedman, ouviu sobre o amor de Clara pelo violino e ofereceu-lhe aulas gratuitas. "Eu costumava tocar em uma orquestra." Ele lhe disse em seu primeiro encontro, suas mãos tremiam levemente de idade, mas seus olhos brilhavam de entusiasmo. "Vamos ver o que você pode fazer." Clara aceitou a oferta e logo ela passava suas tardes praticando com o Sr. Friedman, seus dedos deslizando habilmente sobre as cordas novamente. Uma vizinha, a Sra. Larson, deu a Clara um piano velho que estava empoeirado em seu galpão. "Eu sei que você costumava tocar," ela disse com uma piscadela. "Talvez isso a ajude a se encontrar novamente." Clara ficou impressionada com o apoio. Ela começou a dar pequenos concertos no jardim
apenas para Elias, a Sra. Henderson e alguns vizinhos, e a música trouxe um pedaço de vida de volta ao seu coração. Os vizinhos aplaudiam, traziam flores, e um até trouxe uma limonada caseira que tinha gosto de verão. Esses pequenos gestos, por mais simples que fossem, fizeram Clara se sentir vista e valorizada. Elias encontrou sua própria maneira de lidar com o passado. Ele começou a trabalhar com uma organização local de veteranos que ajudava soldados a se reintegrar na vida civil. Ele deu palestras sobre transtorno de estresse pós-traumático, apoio familiar e a importância da comunidade. Suas experiências na missão e o retorno a Haven Ridge o haviam ensinado que a cura era necessária não apenas para Clara, mas também para ele mesmo. As cicatrizes de sua lesão no joelho e as cicatrizes invisíveis de seu tempo na guerra ainda estavam lá, às vezes doíam em momentos de silêncio, mas falar sobre elas o ajudou a aceitá-las. Ele frequentemente falava sobre Clara sem revelar todos os detalhes de sua história e enfatizava o quão importante era prestar atenção às pessoas ao seu redor. Às vezes, aqueles que mais sofrem são aqueles que menos vemos, ele disse em uma de suas palestras, sua voz calma, mas firme. O público assentiu alguns com lágrimas nos olhos, e Elias sentiu que estava fazendo a diferença. Ele começou a organizar workshops para jovens onde ele falava sobre autoconfiança e como reconhecer o abuso na esperança de ajudar outras pessoas antes que elas chegassem a uma situação como a de Clara. Ele compartilhou sua própria história, como ele aprendeu que a coragem é necessária não apenas no combate, mas também na vida cotidiana, em ouvir, em agir, em ficar. Cerca de um ano depois, Clara estava no palco de sua formatura do ensino médio. Ela era a melhor da turma, um título que ela havia conquistado com um trabalho duro e o apoio incansável de Elias. Ela não apenas havia se destacado na escola, mas também havia passado em seus exames de admissão para a faculdade com louvor e recebido uma bolsa de estudos para música e psicologia em uma universidade em Seattle. No palco, ela segurava um violino que o Sr. Friedman lhe havia emprestado, um violino antigo e lindo, com um som quente e cheio que encheu o salão. Seu discurso foi curto, mas poderoso. Ela olhou para o público onde Elias estava sentado na primeira fila, ao lado da Sra. Henderson e Maggie, e disse: "Às vezes a vida te derruba tão forte que você esquece como respirar. Mas então alguém estende a mão para você, não para te puxar para fora, mas para te lembrar que você tem a força para se levantar sozinha. Meu irmão me lembrou disso e esta comunidade me ajudou a me levantar novamente. Obrigada." Então ela levantou o violino para o queixo e tocou uma peça que ela havia composto para sua mãe, uma melodia cheia de dor, mas também cheia de esperança, que fluiu pelo coração dos ouvintes como um rio. O público se levantou em aplausos de pé, alguns enxugando as lágrimas dos olhos, outros aplaudindo tão alto que as paredes do auditório pareciam vibrar. Elias sentou-se ali, lágrimas escorrendo por suas bochechas, seu coração cheio de orgulho e amor. Depois da cerimônia, Elias e Clara se sentaram novamente na varanda como faziam com frequência nos últimos meses. Eles beberam limonada, que Elias tinha feito de acordo com a receita de sua mãe doce e levemente azeda, e assistiram o sol se pôr sobre as montanhas tingindo o céu de rosa e laranja. "Sabe", Clara disse, sua voz clara e calma, "eu pensei que nunca mais seria feliz, mas você me mostrou que eu posso ser." Elias sorriu, sua mão repousando em seu ombro. "Você fez isso sozinha, Clara. Eu estava apenas lá para te lembrar." Eles riram, e por um momento tudo parecia leve,
como se as sombras do passado finalmente tivessem desaparecido. Clara lhe contou sobre seus planos para a faculdade, como ela queria um dia se tornar terapeuta para ajudar outras pessoas que tinham passado por algo semelhante. Ela falou sobre sua música, sobre seu sonho de um dia tocar em uma sala de concertos não por fama, mas para tocar as pessoas. Elias falou sobre seu trabalho com a organização de veteranos, sobre seus planos de criar um fundo para jovens em situações difíceis, inspirado pela história de Clara. Ele queria mostrar a outros que eles poderiam voltar para casa e fazer um novo começo, não importa quão escuro o passado fosse. A história de Elias e Clara nos ensina que a verdadeira força nem sempre está em grandes e heróicas ações, mas na determinação silenciosa de lutar por aqueles que amamos. Ela nos mostra que a cura é possível se nos apoiarmos mutuamente, se ouvirmos e agirmos quando necessário. Ela nos lembra que a comunidade não é apenas um lugar, mas uma rede de pessoas que estão dispostas a ajudar umas às outras, mesmo que no início não saibam como. Para aqueles que experimentaram abuso ou trauma, a história de Clara é uma mensagem de esperança a um caminho para sair da escuridão, e ninguém precisa percorrê-lo sozinho. Para a comunidade, é um apelo para estar vigilante, reconhecer os sinais de abuso e intervir antes que seja tarde demais. A decisão de Elias de ficar em vez de ir embora mostra que os verdadeiros heróis são frequentemente aqueles que ficam, que ouvem, que ajudam a curar as feridas. Podemos todos levar essa lição conosco. Seja a mão que ajuda alguém a se levantar novamente, e seja a voz que diz: você não está sozinho. Podemos aprender a ser mais atentos, a agir com mais coragem e a usar o poder da comunidade para mudar vidas. A música de Clara, sua determinação e o apoio inabalável de Elias são a prova de que, mesmo após as noites mais escuras, um novo amanhecer pode surgir. Cada um de nós pode ser parte desse amanhecer, defendendo aqueles que precisam de nossa ajuda e fortalecendo a comunidade que nos mantém unidos. Obrigado por assistirem Histórias do Coração. Se esta história tocou você, deixe um comentário e nos diga qual parte o emocionou mais. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias reais que celebram o poder da compaixão, da coragem e da família. Até a próxima vez, continuem sendo gentis.